Durante essa pandemia, houve um aumento no consumo de álcool e drogas. Resultado de uma pesquisa de comportamento, pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. 18% relataram aumento no consumo do álcool e 34% de cigarros na pandemia. Eu quero conversar com o médico Bruno Brandão. Doutor Bruno, boa noite. Boa noite, Laudívio. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui falando com você. Doutor Bruno, essa alegria é minha, tenha certeza absoluta disso aí, viu? É uma alegria enorme recebê-lo aqui. Doutor Bruno, quais são os sentimentos que podem levar ao aumento desse consumo de bebidas, de cigarros e de drogas lícitas e ilícitas? O que o cidadão, a cidadã, o que a pessoa pode sentir para começar a aumentar gradativamente ou substancialmente esse consumo de drogas e álcool? Então, Laudívio, o consumo de drogas e álcool, de modo geral, as pessoas iniciam esse consumo por diversos fatores. Curiosidade, alterar o estado de espírito, ou mesmo por diversão, ou porque um amigo chamou, experimentou, enfim. Nesse momento, especificamente, que a gente está vivendo, né, a pandemia, esse aumento está muito associado com a pessoa fugir daquela tensão, fugir do tédio. Eu acho que duas palavras, assim, a gente conseguiria resumir isso bem. Uma delas é o coping, né, do inglês, que seria o enfrentamento, ou seja, a capacidade da pessoa de enfrentar o enfrentamento de um problema, e a resiliência, que é justamente a capacidade da pessoa lidar com os eventos adversos. E nessa pandemia, ela trouxe para a gente um cenário muito grande de incertezas, de estresse, de ameaça, ansiedade e um certo desconforto emocional muito grande. E muitas pessoas estão buscando nas drogas, você falou aí no caso, assim, você começou a matéria falando do tabaco e do álcool, mas na verdade isso vale para todas as drogas. A gente tem percebido um aumento significativo durante essa pandemia, numa tentativa dessas pessoas de buscarem um alívio para o sofrimento emocional que está corroendo essas pessoas por dentro, que a gente percebeu também que as pessoas que já tinham transtornos mentais, elas estão tendo seus quadros piorados, e aquelas pessoas que nunca tiveram um transtorno mental, que nunca procurou um serviço de saúde mental, estão desenvolvendo algum transtorno. E as pessoas muitas vezes buscam nas drogas uma maneira equivocada de aliviar esse sofrimento, como se fosse uma automedicação de uma forma equivocada. Na verdade, buscam uma muleta, não é? Exatamente, busca uma muleta, só que é uma muleta que ela engana, porque num primeiro momento ela gera aquele alívio. Então, o sujeito ansioso, ele vai lá, ele começa a fumar, ele começa a beber, usar outras drogas, ele realmente tem um alívio daquele sentimento. Mas é um alívio muito transitório, é uma espécie de uma anestesia emocional que isso gera no sujeito, mas que a hora que passa o efeito da substância, o problema ele costuma voltar e volta numa intensidade muito maior. Que alguns falam até no efeito rebote, né? Então você usou a substância, você ficou tranquilo, mas quando o efeito dela passa, aquela ansiedade, aquele desconforto emocional que você estava tendo, que te fez usar a substância, ele retorna de uma forma muito mais intensa. O doutor Bruno, o senhor pode me dar 30 segundinhos aqui, só porque houve um acidente de trânsito e eu preciso acionar a Rosane Meirelles, que tem os primeiros dados, tem as primeiras informações a respeito desse acidente. O senhor pode me aguardar 30 segundinhos aí? Ok, eu fico no aguardo. São 6h39. Rosane Meirelles, tem acidente na região metropolitana. Trânsito na Super. Laudívio, em Contagem, teve acidente entre carro e carreta na Avenida João César de Oliveira, no sentido centro de Contagem, logo após a passagem pelo Hospital Municipal. Não houve vítimas, mas a Transcom informou que a faixa da esquerda e central estão bloqueadas. Uma viatura da Transcom, inclusive, já está no local e um reboque pesado já foi acionado, mas o trânsito é bem movimentado por lá. Cliente Porto Seguro Alto pode pedir assistência para casa e para o carro pelo WhatsApp 11 3003 9303. Muito bem, Rosane Meirelles com as informações do trânsito. São 6h39. Meu amigo Jeff, é o Jeff,
está nos ouvindo. Quero mandar um abraço para o grupo Família Positiva aqui de Belo Horizonte. Eles acolhem pessoas que vivem com HIV. Vou até aproveitar aqui e pedir à minha produtora, Luciana Rocha. Ô, Luciana, vamos marcar uma entrevista com o Jeff, com o pessoal aí, no comecinho de janeiro, para a gente falar sobre a questão do HIV, que é da maior importância. É um tema que ficou em segundo plano quando da chegada da Covid-19, mas é um assunto importantíssimo e eu queria que você marcasse uma entrevista com os amigos aí. São 6h40. Eu continuo falando com o doutor Bruno Brandão, que é médico, é psiquiatra. Doutor, o senhor estava falando que as pessoas nessa pandemia tendem a aumentar o volume, o consumo de bebidas e de cigarros e de drogas lícitas e ilícitas. O que eu quero perguntar ao senhor nesse momento, doutor Bruno, essas pessoas que estão aumentando esse consumo neste momento, elas poderão tornar-se pessoas extremamente viciadas após o término dessa pandemia, que nós não sabemos quanto tempo vai durar ainda? Com certeza sim, Laudinho. A gente sabe que nem todas as pessoas que experimentam drogas desenvolvem a dependência, evoluem para um quadro de dependência química. Algumas pessoas experimentam e simplesmente experimentam e não desenvolvem a dependência química. Então isso não é fato. Quem não vai ficar dependente. Mas o fato de você estar confinado, usando drogas, que lícitas ou ilícitas, de uma forma mais intensa, num volume mais intenso, a pessoa acaba estando dentro de casa, então ela se sente mais livre ali para poder usar até as drogas ilícitas e as próprias drogas lícitas também. Mas uma porcentagem significativa dessas pessoas que experimentam e fazem uso de forma regular, elas podem sim evoluir para um quadro de dependência química, sim. E mesmo aquelas pessoas que já eram dependentes químicas, que estavam numa fase de abstinência, a gente tinha percebido também um aumento no índice das recaídas. Ô, doutor Bruno, eu fico me perguntando aqui, como é que as pessoas podem enfrentar esse período com mais tranquilidade? Eu, por exemplo, estou dentro de casa desde o início da pandemia. Eu só saio para ir a médicos, só para fazer exames médicos. Por exemplo, fiz exames ontem, fiz exames médicos hoje. Como é que as pessoas podem enfrentar com mais tranquilidade? Um bom profissional, por exemplo, da sua área, pode ajudar? Claro. Eu acho que um profissional que mexe com a saúde mental de modo geral, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, pode sim, com certeza, contribuir para promover uma saúde mental e o bem-estar dessas pessoas. Mas existem algumas dicas, Laudinho, dicas até gerais, que não necessariamente só a pandemia, mas que nesse momento elas se tornam mais evidentes. Por exemplo, a pessoa procurar buscar algumas atividades que geram prazer para ela, seja uma leitura, praticar técnicas de respiração, exercícios, artesanato, jardinagem, enfim, procurar algum hobby, alguma coisa que essa pessoa goste de fazer. Outro aspecto importante é evitar o excesso de informação em relação ao coronavírus. Então, por exemplo, escolheu lá um determinado horário do dia, um determinado tempo, você dá uma atualizadinha ali e pronto, mas não ficar buscando informação de minuto a minuto, o que está acontecendo, quantas pessoas estão morrendo. Isso pode gerar um aumento no nível de ansiedade. Praticar atividade física, eu acho que é extremamente fundamental, né? Dentro de casa, ou mesmo se for na rua, usando as medidas de segurança, de isolamento, mas a atividade física é fundamental, porque ela diminui demais o nível de estresse. E um ponto importante é quando a gente fala em isolamento social, na verdade a gente deveria falar mais em isolamento físico. A gente precisa se manter esse contato com os amigos, com familiares, mas nesse momento usar os recursos que a gente tem, telefone, WhatsApp, chamada por vídeo. A gente não precisa ter um isolamento social, a gente precisa ter um isolamento físico. Está proibido o contato físico, não o contato emocional. O contato emocional a gente consegue fazer isso aí com a distância. Evitar, obviamente, o consumo de álcool e drogas, igual a gente falou. E é fundamental também ter uma rotina, organizar uma rotina ao longo do dia. Olha, doutor Bruno, eu tenho que agradecer muito a sua participação aqui. Quero convidá-lo para participar do nosso programa
em outras ocasiões, outras vezes, porque os esclarecimentos foram muito importantes. E só para a gente encerrar esse nosso bate-papo, porque não é uma entrevista, é um bate-papo que estamos fazendo aqui, é pedir para que as pessoas continuem, ou aquelas que já fizeram e sabem que é importante, continuar a praticar tudo aquilo que as autoridades médicas, as autoridades sanitárias estão determinando ou estão nos orientando. É o uso da máscara, do álcool em gel, o distanciamento físico, só sair se houver necessidade, evitar aglomerações, são coisas importantíssimas para que a pessoa não contraia a doença e, se contrair, que elas não repassem para outras pessoas. Então, assim, quero agradecer enormemente a sua participação em nosso programa e dizer para a turma aí, não vamos esquecer das orientações das nossas autoridades sanitárias. Doutor Bruno Brandão, obrigado, bom Natal, bom Ano Novo, se a gente não se falar antes. E eu que agradeço a participação no programa, um bom Natal e Ano Novo para você, para todos da equipe aí da rádio, para todos os seus ouvintes. Um grande abraço. Uma alegria sempre falar com o senhor, doutor Bruno. Um abraço. Um abraço. São 6h46. Vou para um rápido intervalo comercial e volto daqui a pouquinho. Patrulha da Cidade. Se precisar sair, use máscara, cobrindo o nariz e a boca para proteger a todos do coronavírus. Prefeitura de Belo Horizonte.